Oi pessoal, hoje eu vim trazer para vocês esse Model Kit da Moderoid que é baseado no anime Shinkalion. São Shinkansens Mecha. Vamos lá! Shinkansen Henkei Robo Shinkarion Hasshin! Eu mostrei no Correio Gunpla há algum tempo, né? Eu comprei do Japão, recebi faz algum tempo já esses dois kits dessa série Shinkalion, a Moderoid, né? Que é a linha de Model Kits da Good Smile. A Good Smile é aquela fabricante que fabrica os Nendoroids, entre outras coisas, e ela tem toda uma linha de Model Kits que ela chama de Moderoid. Esse Shinkalion é um anime, pelo que eu vi, que é basicamente são trens Shinkansen, né? O trem bala japonês, que se transformam em robôs, em mechas. Eu comentei na época que eu comprei esses dois kits, que quando eu fui pro Japão em 2017, onde eu descobri Gunpla, tudo, eu andei em dois Shinkansens, né? A gente tinha ali aquele Japan Rail Pass, que permitia usar ilimitadamente o transporte japonês, né, da JR East, lá daquela empresa japonesa. Então a gente pegou trens bala de Tóquio para Osaka, de Osaka para outras cidades, né? E aí eu acabei andando em dois modelos diferentes, porque diferentes linhas do Shinkansen, né, do trem bala japonês, por exemplo, a linha de Tóquio a Osaka usa determinado modelo de trem. Outras linhas usam outros modelos. Então esse daqui é o N700A, que é o Nozomi, que é como chama esse Shinkansen, esse trem bala. E esse daqui é o E5 Hayabusa, que faz outras linhas, né? Então eu resolvi comprar esses dois que eu fiz. Existem outros modelos, inclusive existe um Shinkalion, que é uma mistura com o Evangelion, que é mistura com o EVA, o que eu achei bem curioso, né? Pelo que eu vi, essa série, ela depende bastante de adesivos da montagem. Então vamos ver, né? Eu quero ver como que é a montagem dele, como são esses adesivos, se de repente dá para pintar, se teria que pintar o kit inteiro, ou só fazer alguns detalhamentos, ou se usar o adesivo é melhor. Vamos ver como que é na montagem. Então primeiro eu vou fazer o unboxing desse aqui, que é o primeiro que eu pretendo montar, e aí depois eu faço a montagem e mostro mais para vocês. Então a primeira coisa que a gente nota é que a caixa dos Moderoids é diferente, né? Ela não abre igual caixas que a gente está acostumado de Gunpla e outros kits. Aqui dá para você ter uma ideia do tamanho da folha de adesivos dele. O manual vem tudo num plástico lacrado, o manual tem partes coloridas, que é até bacana, né? Nem todo Gunpla tem. Outra coisa também que eu já tinha visto é que algumas peças vêm pré-pintadas. Mais ou menos similar com o que a gente viu, por exemplo, com aqueles Transformers da Trumpeter, né? Que vem com peças já pré-pintadas. Então aqui você vê que tem algumas, parece as janelas dele, essas garras pintadas. Tem outras partes aqui pré-pintadas. Ainda assim, mesmo com essa pré-pintura, ainda ele precisa daquela folha de adesivos enorme. Então quer dizer que mesmo essas partes pré-pintadas não correspondem a toda a separação de cor dele. Aqui tem a parte do rosto dele, não sei se dá para ver bem aqui, do rosto dele. Outras partes aqui dá para você ver essa pré-pintura. Esses kits não são muito baratos, eles parecem não ser muito complexos, porém eles são relativamente caros. Em geral, quando você sai de Gunpla, você acaba percebendo que Gunpla é até barato pelo que eles oferecem, né? Porque em geral, qualquer outro Model Kit, tirando as marcas chinesas, né? Claro que elas cobram bem baratinho. Se você sai de Gunpla, você vai Kotobukiya, Moderoid, Plamax, essas outras linhas, eles são até bem carinhos, viu? Mas vamos ver aqui, né? Esses daqui são os runners. Vou abrir aqui o plástico, vou fazer a montagem. Se eu tiver algum detalhe interessante sobre a montagem, eu mostro aqui para vocês. Se não, eu mostro já quando ele estiver concluído para trazer as minhas opiniões sobre ele. Espero que não seja uma montagem tão complicada ou demorada. Vamos ver, eu mostro mais para vocês. Vou ser sincero para vocês, eu não esperava que esse kit, que me parecia assim simples até, tivesse um inner frame praticamente completo. Eu não tinha visto muitas informações, né? Eu vi algumas fotos só sobre o kit e tinha visto que vinha com uma folha de adesivos grande, mas não tinha visto tantas informações, então eu não sabia que ele viria com esse inner frame. Então foi uma surpresa bacana quando eu estava montando e fui percebendo que ele tinha todo o inner frame. Aí eu fui meio que olhando ali no manual, olhando as peças, né? Claro que o manual, como acontece com a maioria dos Gunplas, o manual não mostra como montar só o inner frame, mas eu fui meio que olhando as peças, vendo pela cor e acabei montando assim, achei que ficou bem legal, bem interessante. O kit não é tão grande, né? Você vê que ele é mais ou menos do tamanho de um high grade aí, né? Uns 12, 13 centímetros, pelo menos assim no inner frame, mas eu achei bem interessante e já gostei da série por enquanto. Vou continuar agora com a montagem dele. Se não tiver nada mais de diferente para mostrar, eu mostro quando ele estiver finalizado.
Bom, tá ele montado, né? Primeiro nessa primeira forma dele, que eu já vou falar, que eu descobri que ele tem, né? Além de eu ter descoberto que ele tinha inner frame, eu descobri que ele tem duas formas diferentes, mas essa é a primeira forma dele, a mais normal, né? E a montagem em si foi bem tranquila. Uma outra surpresa foi descobrir que o kit é até pequeno, né? Porque pelo preço eu imaginei que era algo um pouco maior, mais parecido com um Master Grade, um Gundam 1/100, né? Eu vou mostrar daqui a pouco a comparação dele com um High Grade, mas ele é um pouco maior só que um High Grade, então ele é menor do que praticamente qualquer Master Grade de Gundam, né? Ele tem aí uns 13, 14 centímetros de altura. Como eu falei, tem bastante adesivo, mas os adesivos eu achei que pelo menos eles se mesclaram bem. Eles são os adesivos meio foscos, assim, meio plástico, mais foscos, e eu acho que eles se mesclaram bem. Eu não fiz panel line no kit porque ultimamente eu tenho gostado bastante de usar a caneta que derrama tinta, né? A Gundam Marker que derrama tinta. Só que ela precisa de álcool para limpar. E como algumas partes são pré-pintadas, eu fiquei meio que com medo de usar, né, o álcool para limpar, porque poderia tirar essa tinta, e aí eu não quis pegar as Gundam Markers mais tradicionais, aquela de ponta fininha assim, e acabei não fazendo panel line. Mas eu achei que ele ficou até legal. Claro que ele ganharia um pouquinho mais com o panel line ali. Falando da montagem em si, como eu falei, ela é tranquila, né? Não tem assim, ele tem mais peças do que um High Grade, né? Ele tem um inner frame e tudo. Alguns encaixes são bem diferentes do que você encontra da Bandai, então eu acho que é sempre interessante quando você monta um kit que sai de Gunpla é perceber como que eles encontram soluções diferentes para ter o mesmo resultado final. Então as articulações, os encaixes são de jeitos até bem diferentes. Mas, no geral, não tem assim tão diferente, não é nada que vai assim se tornar difícil para quem já montou um Gundam. Só é algumas coisas assim um pouco curiosas, mas bem legal de montar também. É um kit bem bacana. Não é tão firme, eu achei ele um pouquinho mole em algumas articulações, né? Não é assim especialmente firme, mas nada assim que comprometa também a montagem, né? Então aí você está vendo ele com duas poses, ele não tem muitas coisas, né? Nessa versão ele só tem essa arma que parece meio que uma corrente, e esse tipo de espada que sai dos braços dele, que você pode pôr, né? Você deve ter visto que eu coloquei nas duas poses para mostrar aí. E agora eu vou mostrar ele transformado, que envolve você ter que trocar algumas peças e mexer em outras. Então ele aí na forma dele transformado, né, seria mais ou menos como você tem o Destroy Mode do Unicorn, então é uma forma mais agressiva, você tem que tirar algumas peças, troca outras, a perna dele fica maior, você encaixa uma parte para a perna dele ficar mais comprida, troca também nos braços, né, então agora ele tem essa espécie de escudo no braço esquerdo e essa garra no braço direito, os ombros dele também abrem um pouco mais, a cabeça é totalmente diferente, então ele tem duas cabeças, então muda totalmente. É bem curiosa essa transformação, né? Claro, como eu não conheço do anime, eu não sei bem aí como que acontece isso, mas dá pra entender que é uma forma mais agressiva, uma forma assim mais como se fosse uma forma final dele de ataque, né? E no geral é também bem normal, assim, a montagem não mudou nada, você só troca algumas partes, encaixa aqui e ali, não é nada complicado, não é uma transformação, como é, por exemplo, o Unicorn, que você tem que abrir partes e tal. Não, mas é mais você trocando peças mesmo, você troca a parte de cima do ombro, por exemplo, por essas duas peças, né? E é um kit que eu gostei bastante. É um design diferente, então pode não agradar tanto, mas se você gostou do design, eu acho que é um kit que eu recomendaria assim você montar sem problema. Tem outros da série, né? Tem com outras versões, com outras cores, designs diferentes. Então, se você achar algum deles legal, eu acho que todos eles devem ser assim muito parecidos na montagem, e eu acho que não tem como errar montando um desses Shinkalions, né? Eu tenho um segundo dele, que é o Hayabusa. Eu tô considerando começar a montar ele depois. Só acho que é um kit que seria bem difícil se você quiser pintar. Se você quiser substituir os adesivos dele, algumas partes seria bem difícil porque você vai ter que mascarar muito ou pintar a mão com um pincel. E algumas partes não tem outra solução, como por exemplo essas marcações no ombro, infelizmente ele não vem com Order Decal. Então se você tirar esse adesivo, vai ser muito difícil você reproduzir isso com pincel. Não sei se a Moderoid aí, se eles vendem o Order Decal separados, não vi para vender. Então eu acho que se você quiser assim customizar, vai ser bem difícil sair desses adesivos. Eu vou mudar agora para mostrar lá na mesa ele na mão, para finalizar aí com a minha opinião, né? Depois de já ter mostrado ele aí nas duas formas. Então só para referência aqui a comparação de altura dele com um High Grade, né? Dá para ver que ele é mais alto e também ele tem mais plástico, né? Ele é maior que o High Grade, também é mais complexo. Porém também ele é mais caro, né?
Mas também não são assim kits super caros, é que eles são difíceis de achar. E hoje em dia no Brasil tá tudo meio difícil, meio caro, porque a gente só tá tendo que achar na Ali. No Japão não são tão mais caros assim, né? Porém são kits realmente difíceis. Alguns modelos mais novos que saíram depois desses, às vezes são até mais fáceis de achar. E no geral, como eu falei, ele tem as articulações que não são tão firmes, mas ela até que segura bem aí o kit, né? Essa parte aqui, por exemplo, que eu falei da transformação, na versão normal ela é assim, e aqui você pega, você abre, né? Aqui na perna você estica um pouco, você troca uma parte do pé, essa parte pré-pintada aqui do pé, né? Você troca completamente a cabeça dele. Esse adesivo que eu tava falando que é difícil, se você for pintar, você não tem como substituir esse adesivo, porque ele não tem um water decal, né? Aqui o escudo dele, que eu achei bem interessante, tem esse adesivo aqui preto e branco, que é o único adesivo assim um pouquinho mais diferente que eu achei dele. E no geral, é um kit que eu gostei bastante. O design, assim, não vou dizer que eu sou super fã do design dele. É um design diferente, é legal, assim, né? Claro que eu ainda prefiro bem mais o design de um Gundam, né? Esse aqui, ele é meio confuso um pouco o design, né? Até porque eu imagino que é bem difícil você transformar um trem num mecha. Mas tem o seu atrativo, tem o seu charme. Como eu falei, se você gosta do design, se você tiver a oportunidade, recomendo sim que você compre um kit que eu recomendaria para quem se interessou em montar. Não é assim super difícil, não é um kit horrível, com encaixes ruins, não é nada que você vai ter que ficar lixando para encaixar, nada disso. É uma montagem até bem tranquila, então dá pra ver aí que nesse nível a Moderoid tá indo mais ou menos no nível da Kotobukiya, que tá sempre assim, um pouquinho abaixo do nível da Bandai, mas não muito atrás também, não é nada assim de outro mundo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado do meu review. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre o kit, pode deixar aí nos comentários, que sempre que possível eu respondo. Agradeço se você chegou aqui, né? Se você chegou até aqui, imagino que é porque você gostou do vídeo, então clica aí no curtir se você ainda não clicou. Vamos espalhar essa febre Gundam. Obrigado e até a próxima!